Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Ainda de pé, pega a sua Bíblia comigo, levanta ela bem alto. Deixa o diabo nervoso. Se a sua Bíblia está no seu celular, abre o aplicativo aí, levanta ele comigo. Aleluia. E diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. E nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê no que você disse? Aleluia. Pai, te damos graças por essa noite. Obrigado por cada um que está aqui. Eu creio que foi o Senhor mesmo quem convidou, quem trouxe, Pai, quem marcou esse encontro conosco. Obrigado pela sua presença e unção manifesta nesse lugar, por tudo que o Senhor já tem nos acrescentado nessa noite e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Que essa seja uma noite de iluminação, de revelação, de conhecimento do alto, sabedoria do alto, chegando a cada coração, Pai, trazendo libertação, trazendo crescimento, Pai, edificação, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Que alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez. E agora, nesse clima tão gostoso aqui, né? Novos ares aqui também, coisa boa. Igreja cada vez mais linda aqui. Não só a estrutura, mas os rostos, né? A palavra de Deus diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Seu coração está alegre? Amém. Você está mais bonito então. Amém. Obrigado, pastor Jantes, Dani. Parabéns ao pastor pelo dia do pastor, paz. Que honra estar aqui, né? E nesse culto Rema, falar um pouco dessa escola que transformou a minha vida, transformou a vida dos meus pais. Eles fizeram um Rema lá em 1994. Eu era uma criança, né? Mas eu lembro o quanto aquelas 3 noites que eles iam para a escola, aqueles 2 anos que eles passaram, aquelas 3 noites indo estudar a palavra de Deus, o quanto transformou o casamento deles, a nossa família, a nossa casa. Amém? E eu e meu irmão, a gente cresceu com esse desejo de fazer o Rema, né? E meu irmão, quando fez 16 anos, ele entrou no Rema. E quando eu tinha 15, que estava naquela expectativa, ano que vem eu vou fazer o Rema, aí o pessoal mudou a idade mínima para 18. E aí eu tive que perseverar mais 2 anos, fiz o Rema aos 18, e quando eu me formei no Rema, aí voltou para 16. Então era só Deus me testando mesmo, eu acho. Eu brinco com isso, mas foi desse jeito, né? Mas graças a Deus, porque fiz lá em 2006 e foram 2 anos que também me encheram da palavra de Deus, transformaram a minha vida, minha visão de futuro, o propósito da minha existência, porque quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente também se conhece, né? Eu lembro de quando Jesus chegou para os discípulos e ele disse: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que você é Elias, João Batista, algum dos profetas. E Jesus perguntou para eles: mas vós, o que vós dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E Pedro, ele se levanta e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente tem essa revelação como Pedro teve, Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelaram, não foi ninguém que te disse isso. O que você falou de quem eu sou para você é o que você tem recebido como revelação do próprio Pai, do próprio Deus. E quando Pedro falou isso,
né? Quem Jesus era para ele, Jesus disse quem Pedro era para Jesus. Amém, irmãos? Quando a gente conhece quem Deus é para a gente também vai conhecer quem a gente é para Deus. E essa é uma matéria que eu gosto muito, né? Como foi falado, a gente vai falar um pouco sobre o caráter de Deus. É uma matéria do 2º ano do Rema, né? E é maravilhoso conhecer a Deus, porque é possível conhecer a Deus. Amém? Caráter diz de quem Deus é, do que Deus gosta, do que agrada a Deus. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Às vezes as pessoas, a religião nos faz, né, ter uma ideia diferente de Deus. Ah, Deus é mistério. Não, irmãos, Deus não é mistério. O que a Bíblia fala de mistério é o que eu e você somos, a igreja. Era um mistério antes, mas foi revelado, um mistério que estava oculto foi manifesto. Mas Deus, ele não é mistério. Hebreus capítulo 1 diz que Deus, por todo o tempo, falou de diversas formas, de diversas maneiras, e nos últimos tempos nos fala acerca, através do seu Filho Jesus, que foi a expressão exata de quem Deus é. A gente vai falar sobre isso nessa noite. Mas quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma história que eu vi certa vez. Um homem, ele estava no barbeiro lá, no salão, e aí o pessoal conversando, estava passando uma matéria, né, jornalística na TV lá de uma tragédia que tinha acontecido. E as pessoas ali naquele salão dizendo: tá vendo, rapaz, esse mundo que a gente está vivendo, tanta desgraça, tanta coisa ruim. Aí alguém disse: tá vendo que esse negócio de Deus não existe? Se Deus existisse, não tinha tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Aí as pessoas começaram a pensar: mesmo, rapaz, se Deus existisse, não tinha uns ricos, uns pobres. Se Deus existisse, não tinha guerra. Se Deus existisse, ninguém estava passando fome. E aquele homem lá ouvindo, aquele cristão ouvindo aquilo, ele ficou sem ter o que dizer, ficou na dele lá pensando e lamentando o que aquelas pessoas estavam dizendo. Mas quando ele terminou ali, pagou e ele foi saindo, quando ele pisou na calçada, ele viu um senhor lá com as vestes rasgadas, a barba grande, o cabelo grande. Ele voltou para dentro do salão e gritou: não existe barbeiro. Todo mundo parou. Como é, rapaz? É o barbeiro. Ele disse: está ficando doido, acabei de fazer sua barba. Ele disse: não existe barbeiro, vem aqui. Aí levou o pessoal lá fora e disse: se existisse barbeiro, esse homem não estava aí abandonado com a barba desse tamanho. Aí o barbeiro começou a rir e disse: está ficando doido. Ele está assim porque ele nunca chegou e me buscou, me procurou para eu fazer a barba dele. Aquele homem disse: da mesma forma, Deus existe. O mundo está assim porque as pessoas não estão buscando a Deus. Agora, irmãos, todos nós fomos criados para buscar a Deus. Lá em Atos capítulo 17, quando Paulo estava em Atenas, ele estava querendo pregar ali, e aquelas pessoas adorando a vários deuses, até que Paulo viu um altar que dizia: ao Deus desconhecido. E Paulo se levanta ali e diz: olha, é sobre esse Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vim anunciar, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há, que criou o homem para o buscar. Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem, com o ser humano. É por isso que Martinho Lutero, ele dizia: no coração de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus preenche. E aí Paulo continua: olha, o homem está tateando, buscando, procurando achar Deus. E é por isso que ele busca coisas, ele busca idolatrar outras pessoas, porque ele tem essa necessidade de adorar. O homem foi criado para adorar. E quando ele não encontra Deus, ele tenta substituir Deus por coisas, por um time de futebol, por um artista, por alguém famoso, por uma pessoa com quem ele se relaciona. Mas nada e ninguém pode substituir Deus, ou nada nem ninguém vai preencher esse vazio que só Deus preenche. Amém?
E sabe, muitas vezes a gente está como aquelas mulheres que foram lá no túmulo de Jesus, e quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio, e aquele anjo olhou para elas e disse: por que vocês procuram entre os mortos quem vivo está? Muitas vezes a gente está procurando Deus no lugar errado, procurando o Deus vivo em um lugar de morte. Você não vai achar Deus em um lugar de morte. Você não vai achar Deus no Parque do Povo. Mas você pode achar Deus. Abre comigo em João capítulo 14. Jesus, ele deixou claro como é que se encontra Deus. Oh, aleluia. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho para encontrar Deus. É por meio de Jesus Cristo. É por isso que quando Jesus morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar, para providenciar esse caminho por meio do seu sangue, como está lá em Hebreus, o novo e vivo caminho. O véu do templo, aquilo que separava os homens de Deus, ele foi rasgado. E eu gosto disso, porque ele foi rasgado de cima para baixo. Se a gente tivesse uma grande cortina aqui, e eu desse uma tesoura para cada um de vocês, todos nós iríamos naturalmente começar a cortar de baixo para cima. Mas o véu foi rasgado de cima para baixo. Foi uma iniciativa do próprio Deus se dar a conhecer. E uma outra observação muito importante que eu gosto desse texto é que o véu foi rasgado no meio. Isso nos dá a ideia de que existe uma responsabilidade igual, 50%, metade, meio a meio. Não depende só de Deus, depende da gente. É por isso que Tiago diz em Tiago 4,6: buscai-vos, achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Amém? Requer uma decisão pessoal nossa de seguir esse caminho, de entrar nesse caminho. Jesus disse que tem dois caminhos, um aberto, você entra do jeito que você quer, parece ser o melhor caminho, mas vai dar em morte, é o caminho desse mundo. Mas existe um caminho cuja porta é estreita. Ei, não se passa de qualquer jeito por uma porta estreita. Quando você vai passar por uma porta estreita, dependendo da sua condição, o irmão Davi, por exemplo, ele teria mais dificuldade do que eu, né? De passar por uma porta estreita, por ser um pouco mais cheinho, né? Então, ele vai ter que se ajustar, se adaptar para passar por aquela porta. Você não pode vir cheio de coisa e entrar com toda velocidade. Não, a porta é estreita, você tem que ir devagar, com calma. Você tem que deixar para trás algumas coisas. Agora, Jesus disse, depois que você passa, você toma essa decisão, você vai ter vida e paz. Oh, aleluia! É possível conhecer Deus. Jesus, ele apresenta Deus aqui como Pai, e é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Aí no versículo 7, Jesus diz: olha, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha o que Jesus ensina. Jesus agora apresenta Deus como Pai. Ele diz: olha, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Em outros textos, Jesus disse: eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. As palavras que eu vos falo, eu ouço do meu Pai. Jesus veio ser a expressão exata de Deus. Jesus veio demonstrar nessa terra quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Amém?
Aquilo que Jesus fez é o que Deus faz. O que Jesus não fez, Deus não faz. E Atos 10:38 diz que Jesus andou por todo lugar fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente conhece Deus por meio de Jesus Cristo, entregando a nossa vida a Ele, entrando por esse véu que foi rasgado, tendo acesso à comunhão com Deus. Porque Jesus veio apresentar à humanidade não somente um Deus. Jesus veio apresentar ao homem um Pai. E esse é o nosso tema nessa noite. A paternidade de Deus. Tudo isso foi só introdução. Mas fica tranquilo. Vai ser rápido a mensagem. Eu sou casado há 14 anos com Stephanie. E eu poderia aqui passar horas para você falando quem é Stephanie. O que Stephanie gosta. O que Stephanie não gosta. A história de Stephanie. A família de Stephanie. A ascendência de Stephanie. O que Stephanie já fez. Testemunhos e mais testemunhos da vida de Stephanie. Se você saísse hoje à noite e alguém te perguntasse: você conhece Stephanie Borman? Você poderia falar sobre Stephanie, tudo aquilo que você teria ouvido de mim. Você poderia ter dito: eu sei quem é, a esposa do pastor Perillo. Mas ainda assim você não poderia afirmar: eu conheço Stephanie. Porque saber sobre alguém é diferente de conhecer alguém. Tem muita gente que sabe sobre Deus, mas Deus não quer que a gente só saiba sobre Ele. Deus quer que a gente o conheça. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: olha, não se conforme com esse mundo, mas transforme a si mesmo, renovando a sua maneira de pensar. E assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo já fala muito sobre o caráter de Deus, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se algo não é bom, agradável e perfeito, não é da vontade de Deus. Não veio de Deus. Não é de Deus. Mas ele fala: quando você conhece a palavra de Deus e renova a sua mente com ela, você vai experimentar a vontade de Deus. Você pode até saber qual é a vontade de Deus, mas isso não é suficiente. Deus quer que eu e você experimentemos, conheçamos de fato. E você conhece alguém através de uma vida de comunhão, de convivência, de tempo juntos. E foi por isso que Jesus veio, para nos permitir agora ter comunhão com Deus, acesso a Deus. É o que está lá em Efésios 2, abre lá. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Diga: acesso ao Pai. Guarda isso. Acesso ao Pai. Em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado,
cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Jesus agora nos deu acesso ao Pai. Por quê? Porque por meio de Jesus Cristo, a gente agora pode ser membro da família de Deus, passar a ser um cidadão dos céus, um membro da família de Deus, porque não somente a gente vai ter acesso a Deus, como ele diz, o próprio Deus vem habitar em nós. Quando eu e você nascemos de novo, fazendo o que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, com o nosso coração crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, com a nossa língua confessando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente nasce de novo. O nosso espírito, ele é sobrenaturalmente transformado, vivificado, e a gente passa a receber, a ter Deus dentro de nós, passa a ser templo do Espírito Santo. A gente agora passa a ter Deus conosco. Nesse texto que a gente começou a ler lá em João capítulo 14, Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais à frente ele fala para os discípulos: olha, chegou o tempo que eu vou voltar para o Pai. E os discípulos, eles ficaram se sentindo órfãos, porque eles tinham passado aqueles 3 anos diariamente com Jesus. Tudo o que eles tinham antes, eles tinham deixado para trás. Eles estavam agora totalmente dependentes de Jesus. Eles eram sustentados por Jesus. Eles iam para onde Jesus mandava eles irem. Eles faziam o que Jesus mandava eles fazerem. E agora Jesus diz: eu vou embora. Mas Jesus também diz: fiquem tranquilos, não vou deixar vocês órfãos. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. A terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, ele vai vir habitar em vocês. E aquilo que eu fui para vocês, o Emmanuel, o Deus conosco, o Espírito Santo vai ser. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Volta lá para João, a gente vai ler agora o capítulo 16. E esse verso é a minha mensagem para você hoje. É o verso 27, mas antes da gente ler o 27, eu quero ler o 26. João 16, 26. Jesus disse aos discípulos: olha, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus disse: não vai mais precisar que eu intermedie esse relacionamento. Jesus disse para os discípulos: o próprio Pai vos ama. O próprio Pai vos acolhe. O próprio Pai vai lidar diretamente com vocês. Assim como Ele lida comigo, Ele vai lidar com vocês. Não precisa mais vocês terem a mim para buscarem, para ouvirem o Pai. Vocês agora têm um acesso direto a Ele. O próprio Pai vos ama. Ei, Deus está te dizendo nessa noite: eu te amo. O próprio Pai te ama, o próprio Pai te acolhe. Você tem acesso a Deus como o teu Pai. Eu não sei que tipo de pai natural você tem ou teve. Eu não sei até se você tem dificuldade para ver Deus como um pai por causa de quem teu pai é ou foi para você. Mas isso vai ser quebrado nessa noite. Porque não importa quão imperfeito foi ou é o teu pai natural, você tem um Pai perfeito, o Pai celestial. E Ele te acolhe como pai. Ele quer que você o veja como um pai, talvez o pai que você não teve nessa terra.
e você tem acesso a Ele. E essas palavras de Jesus, você precisa tomar posse delas nessa noite. O próprio Pai te ama. Diga isso, o próprio Pai me ama. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isso me lembra muito o pastor Bud, o fundador do nosso ministério. Eu vi ele responder isso a algumas pessoas, algumas vezes. As pessoas chegavam para ele e diziam: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu orar por você? Sobre o que? Não, ore por mim por causa disso. E ele dizia para aquela pessoa: deixa eu te falar algo. A sua oração e a minha oração têm o mesmo poder. Você é tão filho quanto eu. É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Jesus disse: olha, não precisa mais eu rogar por vocês. Você agora vai direto. O próprio Pai te ama. Sabe, irmãos, às vezes a gente está como aquele povo de Israel no deserto, querendo terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Aquelas pessoas olharam para Moisés, Moisés disse: vamos lá, vamos subir no monte, vamos conhecer Deus, vamos ouvir Deus. E ele disse: não. Quem sou eu, Moisés, né? O Senhor vai lá, o Senhor ouve Deus e traz para a gente. Aí Moisés foi. Mas sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas, buscando preencher esse vazio, fizeram esculturas de ouro, fizeram uma serpente de ouro para adorar. Porque terceirizaram o relacionamento. Você não precisa terceirizar o teu relacionamento com Deus. Você mesmo pode subir no monte. Esse subir no monte é figurado, porque hoje Deus não está no monte. Como aquela mulher samaritana perguntou a Jesus: dizem que é no templo, outros dizem que é no monte, afinal de contas. E Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus está dentro de você. Deus está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Nós temos acesso ao Pai. Sabe, meu irmão, eu não preciso agendar para ir na casa do meu Pai. Meu pai mora no mesmo prédio que eu. Eu nem aviso quando eu vou lá. Às vezes acontece de eu chegar e ele não está. Bato lá na porta, não tem ninguém. Mas eu bato lá, entro. Quando eu vejo que está aberto, eu entro. É a casa do meu pai. Eu não peço licença para abrir a geladeira, para pegar um copo d'água. É a casa do meu pai. É assim que Deus quer que você veja Ele. Foi isso que Jesus veio apresentar. O próprio Pai te ama. Tudo que é dele é seu. Foi isso que Jesus demonstrou na parábola do filho pródigo. E um daqueles filhos pegou tudo que tinha direito e saiu para usufruir longe do Pai. Você sabe no que deu, e é no que dá quando a gente quer viver longe do Pai. Mas sabe, aquele Pai todos os dias estava lá, esperando. Eu quero te dizer que todos os dias Deus está esperando por você. É interessante porque nesse mesmo capítulo, Lucas capítulo 15, a gente vê essa parábola do filho pródigo, mas antes Jesus contou uma outra parábola, a parábola da ovelha perdida. É interessante a diferença, porque Jesus disse que quando aquela ovelha se perdeu, o pastor ele deixou lá as 99
e foi atrás daquela que se perdeu. Mas na segunda parábola, a parábola do filho que tomou a decisão de sair, Jesus não disse que o pai deixou o outro filho e foi atrás daquele filho. Jesus disse que o pai ficou esperando. Porque existe uma grande diferença entre uma ovelha perdida e um filho pródigo. A ovelha, ela se perdeu por um engano, por algo que ela não escolheu. E é por isso que o pastor vai atrás. Mas quando alguém toma a decisão de se afastar, é como o filho pródigo, não adianta você ir atrás. Você só ajuda quem quer ser ajudado. É um livre-arbítrio, é uma decisão, sair. Mas o pai, mesmo não tendo ido atrás, ele ainda ficou na expectativa todos os dias. Será que é hoje que ele volta? Esse é o caráter de Deus. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não desiste dos planos que Ele tem para a sua vida. Ele vai estar sempre lá esperando por você. E quando aquele filho vinha ainda de longe, que o pai o avistou, aí sim, ele correu ao encontro do filho, ele correu. Ei, isso demonstra pressa. Deus tem pressa que você volte, que você escolha por Ele, que você escolha ter comunhão, estar perto dEle, conviver com Ele, ter um relacionamento com Ele. Aquele pai correu, abraçou. E ele disse: vamos fazer festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o outro irmão estava lá o tempo todo trabalhando, e quando ele ouviu as horas da festa, ele disse: o que é isso? E alguém disse: teu pai está dando uma festa porque teu irmão voltou. Aí ele ficou furioso com o pai. Ele foi até o pai e disse: eu estou aqui o tempo todo servindo você, esse aí voltou agora, gastou tudo o que tinha, e aí você dá uma festa, você nunca me deu uma festa. E o pai olha para ele e diz: filho, tanto tempo você aqui, tudo que é meu é seu. Em outras palavras, você não estava usufruindo porque não quis, mas estava à sua disposição. Você tem acesso ao Pai. Tudo que é do Pai é seu. Você só tem que desfrutar. E às vezes a gente está como esse irmão mais velho, a gente está servindo a Deus. Mas Deus não te chamou para servir a Ele. Deus te chamou para servir com Ele. Para desfrutar do relacionamento, da comunhão com Ele. Porque o próprio Pai te ama. Eu quero encerrar lendo com você Mateus capítulo 6. Aqui Jesus estava ensinando os discípulos a se relacionar com Deus. Jesus estava ensinando os discípulos a orar, a falar com Deus, a se achegar a Deus. E aí no verso 9 ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Desde o início, irmãos, Jesus veio apresentar Deus como um Pai. O Pai. Não alguém distante, não alguém misterioso, não alguém que está lá no céu e você tem que se achegar a Ele com muito cuidado. Não. Como é que eu falo com Deus? Meu Pai. Pai. Pai nosso. E Jesus demonstra nessa oração muito do caráter desse Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso, Pai nosso. Eu quero te mostrar 5 pontos nessa oração, de como Jesus nos ensinou a ver Deus e a nos relacionarmos, a nos aproximarmos dele, que falam muito de quem Deus é. Primeiro ele disse: santificado seja o seu nome. Sabe, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. Davi, ele disse em 2 situações, Salmos 29:2 e Salmos 96:9, que ele adorava a Deus na beleza da sua santidade. Essa é a beleza do nosso Pai, a sua santidade. Deus é um Deus santo, íntegro, puro. O caráter de Deus é de santidade. Deus aprova aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é puro. Amém? Deus é um Deus de bondade. Deus é o Deus do bem, não do mal. Como nós cantamos aqui, Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Tiago diz: desce lá do alto, do Pai das luzes. E olha que coisa boa, nele não há sombra nem variação. Deus não é de lua. Hoje Deus está bom, hoje Deus não está. Não, meu irmão. Deus é sempre bom. Quando Jesus nasceu, que os anjos cantaram, né? Eles cantaram: paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Com Deus não existe aquilo de bem me quer, mal me quer, bem me quer. Não, é sempre bem me quer. Deus quer sempre o teu bem. Diga: Deus quer sempre o meu bem. Aleluia! Depois ele disse: seja feita a tua vontade. Ei, Deus é um Deus que tem planos para os seus filhos. Eu sou pai de 2 garotos, um de 6, outro de 4. E sabe, eles são ainda crianças, mas eu tenho planos para eles. Eu quero o melhor para eles. Eu planejo coisas boas para eles. Jesus disse no capítulo 7, aqui nesse mesmo sermão: quem de vós, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Quem de vós, se o filho pedir peixe, vai dar uma cobra? Aí Jesus diz: vós que sois naturais, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Se eu, irmão, só penso coisas boas para os meus filhos, só faço plano bom para o meu filho, quanto mais Deus. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. O profeta Jeremias, Deus falando por meio do profeta Jeremias, disse: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, que vai dar a você o fim que você mesmo deseja. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. E quando a gente conhece a Deus, a gente vai conhecer aquilo que Ele tem para nós. A palavra de Deus nos apresenta uma vontade geral, princípios gerais de Deus para todos os seus filhos. Mas na comunhão, na convivência, Deus, através do seu Espírito, que é o nosso guia, Ele vai nos mostrar a sua vontade individual, específica para a nossa vida. É por isso que vale a pena conhecer Deus. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus de bem, Ele é um Deus que tem uma vontade para a nossa vida. E a gente precisa abrir mão da nossa própria vontade e desejar que a vontade dEle é a que prevaleça na nossa vida. Amém. O terceiro ponto, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ei, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Pai que provê. Se você e eu sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai. A gente só precisa buscar Ele, pedir, confiar, tomar posse das promessas dEle.
Aconteceu algo hoje. Meu filho, ele estava desejando um brinquedinho que ele viu. E ele disse: papai, o senhor lembra daquele brinquedinho tal? O senhor pode depois comprar um para mim? E eu falei para ele: sim. Aí ele: obrigado, papai. Saiu gritando. Foi dizer para o irmão: eu não comprei ainda, eu só prometi que vou. Mas ele já se vê com aquele brinquedo, fazendo festa. É assim que eu e você temos que ser, com aquilo que Deus nos promete, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Havendo Ele falado, certamente vai cumprir. Oh, aleluia! Que Pai bom! Aleluia! Aleluia! O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que você precisa? Peça. Jesus disse aos discípulos: vocês não têm nada porque não pediram ainda. Peça e vai ser dado para que a sua alegria seja completa. Aquele que não poupou, Paulo disse em Romanos 8, o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele é um pai que provê. Amém? Depois ele disse: perdoai as nossas dívidas. Ei, Ele é rico em perdoar. Deus é um Deus que perdoa, é um Pai que perdoa, que aceita de volta, que não lança em rosto o que você fez, não passa na sua cara o que você fez, não. Ele perdoa, Ele joga aquilo no mar do esquecimento. Ele não muda a visão que Ele tinha ao teu respeito. Ele não muda de ideia sobre você. Que Pai maravilhoso. E por fim ele disse: livra-nos do mal. Deus é um Pai que protege. Deus é um Pai que protege. E sabe, irmãos, quando eu conheço quem Deus é, como eu falei no início, eu vou conhecer não somente quem eu sou, mas quem eu posso ou devo ser nele. Jesus disse: seja perfeito, maduro como o vosso Pai é. Quando eu vejo que Deus é um Deus santo, bondoso, que faz o bem, eu vou buscar viver em santidade, eu vou buscar fazer o bem, eu vou buscar ser bondoso com as pessoas. Quando eu vejo que Deus é um Deus que perdoa, eu vou ser misericordioso como o meu Pai é misericordioso. Assim como Ele me perdoou, eu vou perdoar os outros. Quando eu vejo que o meu Pai é um Pai doador, é um Pai que provê, eu também vou ser assim, generoso. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou suprir necessidade das pessoas, eu vou ser resposta para as pessoas. Quando eu vejo que o meu Pai tem bons pensamentos, planos para a minha vida, eu vou procurar buscar sempre pensar o melhor das pessoas, ter bons planos para as pessoas, ter bons pensamentos acerca das pessoas. Quando eu vejo que o meu Pai é aquele que me livra do mal, eu vou buscar proteger as pessoas, ser um guardião dos outros. Quantos estão entendendo? Filho de peixe, peixinho tem que ser. Eu e você, meu irmão, devemos também ser a expressão do caráter de Deus. Sabe, no livro de Atos, a gente vê que os discípulos, eles foram lá em Antioquia, chamados de cristãos. Eles não se chamaram de cristãos. Eles não disseram: a partir de agora vocês nos chamam de cristãos. Significa como Cristo. Não, as pessoas olharam para eles e disseram: eles são como Ele. E passaram a chamar eles de cristãos. Não é o que você diz que você é, é o que as pessoas veem que você é. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Deus. E Jesus disse em João 13:34, 35: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e nisto conhecerão que sois meus discípulos. Porque Deus é amor. E quando eu e você vivemos esse amor, quando eu e você imitamos o nosso Pai, as pessoas vão ver Ele em nós. Sabe, quando você olha para uma criança, para alguém e diz: rapaz, é a cara do Pai. E eu declaro que vai ser assim comigo e com você. Vão olhar para mim e para você e vão dizer: rapaz, é Deus.
Quando eu estou junto com ele, eu sinto a presença de Deus, eu vejo Deus nessa pessoa. Essa pessoa é instrumento de Deus para mim. Amém? Amém? Você pode ficar de pé. Queria chamar o grupo de louvor. Oh, aleluia. Deus falou com você nessa noite. Amém. Diga, o próprio Pai me ama. Oh, aleluia. O próprio Pai nos ama, irmão. Ele é o meu Pai. Diga, Deus é o meu Pai. E Ele é bom. Nós vamos cantar novamente sobre a bondade de Deus. Ele é bom. Ele é fiel em todo o tempo. Ele é o nosso Pai. E como essa canção diz, você é o meu Pai. Que amigo você é. Faz dessa canção a tua oração nessa noite. Que você possa assumir esse compromisso de ter um relacionamento maior e mais íntimo com o teu Pai, de buscá-lo todos os dias, de estar mais perto dele, porque quanto mais você se aproxima, quanto mais você anda com ele, mais parecido com ele você vai ficar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou